Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos continuar aqui a nossa aula sobre sistema de numeração. Agora nós estamos na parte 2. Na aula passada nós vimos que os sistemas de numeração, né, o sistema de contagem, ele foi se aperfeiçoando através do agrupamento de algarismos, né, o agrupamento de unidades para facilitar ali a contagem. Agora vamos ver mais algumas características do sistema de numeração. O nosso sistema de numeração atual, ele nasceu na região do Rio Indo, que fica atualmente ali no Paquistão. Os hindus, né, eles estabeleceram ali grupos de 10, e eles usavam ali símbolos para representar os algarismos de 1 a 9, né? O zero, ele foi um símbolo acrescentado só posteriormente, só lá por volta do século 8, mas muitas culturas já conheciam a noção do vazio, de não existir alguma coisa. Um pouco da história, né, dos nossos números. Os nossos números, esses algarismos que a gente usa atualmente, eles são conhecidos como indo-arábicos. Por quê, né? O sistema de 1 a 9, ali, o sistema decimal, o agrupamento de 10, eles foram criados pelos hindus, mas quem desenvolveu aqui essa representação que nós temos hoje foram os árabes. E até mesmo o termo algarismo foi em homenagem ao Mohammed al-Khawarizmi, que esse al-Khawarizmi depois virou algarismos, né? Lembra muito bem aí o termo algarismos, foi em homenagem ao matemático que trabalhou aí na criação e representação dos algarismos que nós temos hoje. O zero, como eu disse para vocês, apesar dele ser adicionado muito tempo depois, as culturas antigas já tinham conhecimento sobre o vazio, sobre a noção da existência do zero, né? De não ter nada. Aí depois, com o tempo, que foi sendo acrescentado o termo zero no conjunto dos números naturais. Uma perguntinha aqui, né, para ver se vocês estão espertos. O nosso sistema de numeração é conhecido como sistema de numeração decimal por quê? Será que é porque nós contamos fazendo agrupamento de 10 ou porque possui 10 algarismos? Muita gente faz essa confusão, né? Mas, como nós vimos aqui, é porque nós fazemos agrupamentos de 10. Mas como assim, professor? Os números não era porque nós temos 10 algarismos? Nós podemos analisar outros sistemas de numeração. Por exemplo, o vigesimal, que era usado pelos maias. Os maias usavam o sistema vigesimal por conta dos dedos. Eles usavam os 20 dedos que nós temos para contar. Os hindus, eles usaram o agrupamento de 10 porque eram os dedos das mãos que eram mais fáceis de utilizar a contagem. Já o sistema sexagesimal, que é de base 60, foi desenvolvido lá muito antigamente pelos assírios e os babilônicos. Eles contavam as falanges dos dedos ali da mão direita até o 12. São 3 falanges e 4 dedos, representa o 12. E na mão esquerda, cada um representava uma dúzia. Aí eles contavam os múltiplos de 60, de 12 até chegar no 60, né? 5 vezes 12, 60. E então nós vimos aqui que o nosso sistema decimal, ele se chama decimal por conta dos agrupamentos que são feitos de 10 em 10. Então, se eu tenho um agrupamento de 10, ele já passa para uma outra ordem de número. Por exemplo, se eu junto 10 unidades, aí o próximo número já passa para a unidade decimal. E assim por diante, né? Se eu tenho 10 dezenas, ele passa para centena. Então, é assim que funciona. Ele vai mudando de ordem com o agrupamento